Olá, o Saber Direito Debate está começando e hoje o nosso convidado é o advogado familiarista Rachid Silva. Ele que atua há 18 anos no direito de família, é professor de graduação e pós-graduação em Minas Gerais. Professor Rachid, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Professor, ele é professor, é advogado, aliás, desde 1997. Agora, foi uma opção, o senhor escolheu o direito ou o direito o escolheu, professor? O direito foi uma escolha minha, mas o direito de família foi uma escolha que eu posso falar que foi dupla. Tanto eu escolhi a área quanto a área me escolheu. Eu comecei as atividades no escritório, que tinha atividade praticamente na área empresarial e trabalhista, e todas as demandas que ali começavam na área de família eram a mim destinadas. E assim eu tomei gosto e vi que realmente eu me desdobrava naquilo e gostava de fazer. E dar aulas, como é que foi essa opção? Eu tinha uma formação de professor já desde 83, até de muito antes, mas na área infantil me formei pelo Instituto de Educação de Minas Gerais. Sempre gostei da área da cátedra. E quando atingi o curso de Direito, vi a possibilidade também de fazer a inserção das duas áreas. Agora, em 2004, o senhor fundou o primeiro curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões em Minas, não é isso? Sim. Como é que funciona? E era um curso porque a área carecia disso, faltava uma especialização nesse sentido? Sem dúvida alguma. Nós atuando especificamente na área de família, e Belo Horizonte hoje já conta com 12 varas especializadas, nós nos ressentimos dessa falta e eu me associei a uma época com um juiz de família e hoje desembargador no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e fizemos um projeto que foi encampado para a Universidade de Minas Gerais, que efetivamente foi levado a efeito e até hoje nós temos o curso funcionando, são várias turmas que já foram formadas e nós ainda temos boa demanda. Hoje mais de uma faculdade oferece a pós-graduação, essa formação em Direito de Família e das Sucessões. E esse curso foca em quê, professor? Qual é o diferencial dele? O diferencial é esse entendimento que o Código Civil, apesar de abordar toda a matéria civilista com muita maestria, são 2.046 artigos, né? Tratando todas as relações cíveis, nós temos que os dois últimos livros do Código, são o livro de Família e Direito das Sucessões, eles merecem um cuidado especial. Sem dúvida alguma, a família brasileira passa por grandes transformações. O estudo diário do direito de família, ele exige um cuidado não só com a baliza do direito, mas também com a interseção com a psicologia, com o serviço social. Então, mais do que nunca, é um curso hoje multidisciplinar, que está ligado a várias áreas. Isso, então, exigiu essa especialização de pessoas vocacionadas. Pois é, eu queria falar exatamente agora sobre atualização. É lógico, profissional do direito, como outros profissionais, precisam estar atualizados, precisam reciclar. Agora, no direito de família, o que o senhor acha que é mais necessário estar assim, atento às mudanças? O direito de família, como eu disse, ele está acompanhado de várias outras áreas do conhecimento no dia a dia. Então, muitas vezes, um fato novo, ele aparece, às vezes, por movimentação social, e a família muda sem pedir licença a ninguém, e o direito nem sempre acontece de acompanhar a legislação, não acompanha essa mudança. Então, muito antes mesmo de termos uma normatização através da regulamentação legal, nós temos os fatos que são colocados a nós, advogados, para que sejamos os passaportes dessas pessoas da cidadania. Quando a pessoa nos procura, nós batemos a porta do judiciário, muitas vezes, sem termos sequer uma lei. Por exemplo, hoje das atuais famílias formadas por pessoas de mesmo sexo. Desde 2010, o Supremo Tribunal Federal já teve um julgamento histórico que concede direito às pessoas de fazerem as uniões estáveis e até os casamentos. E nós ainda não temos um regramento legal. E, no entanto, quem começou toda essa movimentação, sem dúvida alguma, foram os advogados que ousaram ir até o judiciário e começar a pedir direitos para o cidadão que assim necessitava. Certo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também a respeito dos cursos da Escola Superior da Advocacia de Minas Gerais, da OAB de Minas Gerais, não é? A OAB, ela mantém em todo o Brasil uma organização federalizada, né? Vamos dizer assim, nós estamos distribuídos em todas as 27 unidades da federação, com os conselhos seccionais, e dentro de cada estado, ou mesmo dentro do Distrito Federal, nós temos as subseções. Essa organização permite que a OAB chegue até todos os advogados inscritos, levando atualização constante para que nenhum advogado fique fora do acompanhamento da evolução legislativa e jurisprudencial. A doutrina vem acompanhando toda essa movimentação. Os nossos escritores, os nossos autores, muitos deles, às vezes, os nossos alunos, vêm empreendendo uma caminhada que faz com que haja uma ramificação rápida, uma disseminação desses conhecimentos que são produzidos a partir dos grandes centros.
Certo. O senhor há 3 mandatos é conselheiro estadual na OAB de Minas, né? E também já foi presidente na Comissão de Direito da Família no Estado. Como é que é essa atuação na comissão, professor? A Comissão de Direito de Família, ela está prevista dentro da organização da OAB. O Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, ela prevê inúmeras comissões para tratar de vários assuntos. Dentre eles, inclusive, no plano federal, nós temos o Conselho Federal, que está no Distrito Federal, que cuida dessa parte de integração nacional, e todos os conselhos seccionais devem ter a Comissão de Direito de Família. Em Minas Gerais, eu recebi essa honrosa incumbência das mãos do então presidente e passei por 2 mandatos, exerci, fazendo então a divulgação dos eventos, o fomento desses congressos, seminários, série de debates, envolvendo não só a advocacia, mas também os promotores de justiça, os senhores magistrados, esse convênio com os tribunais de justiça para elaboração de projetos, e assim levando, inclusive, para o Legislativo, propostas de mudança na legislação. Tem ocorrido essas propostas? Sempre ocorrem em todos os congressos que ocorrem em nível nacional, quer sejam patrocinados pela OAB ou difundidos por ela, sempre levam a conclusões legislativas que têm tido uma excelente aceitação. Aqueles que são efetivamente os especialistas nas matérias acabam subsidiando os senhores legisladores na elaboração de leis cada vez mais aprimoradas. Certo. Os processos relacionados ao direito de família chegam com frequência ao judiciário e eu queria, todo advogado tem uma história interessante, eu queria que o senhor contasse 1 ou 2 fatos interessantes nessa atuação do senhor nos tribunais. Sim, nós temos mais recentemente agora, e dentro da linha dos novos institutos criados para a proteção da família, amplamente respeitada pela Constituição Federal, o seu artigo 226, que já prevê essa família como sendo a base da sociedade, que tem a proteção especial do Estado, nós temos alguns institutos modernos, através de leis que foram criadas, dessas movimentações. Um deles, alienação parental, assim chamada, aquela convivência complicada que vai se afastando com o tempo em função de um genitor promover uma campanha de desqualificação do outro. Então nós temos um caso, inclusive em andamento ainda no escritório, que trata justamente dessa questão de o pai ter sido afastado do convívio do filho, inclusive com denúncias ou falsas denúncias de abusos, inclusive de ordem sexual, e quando na verdade, com o passar do tempo, com o processo, está sendo desmantelada essa falsa memória implantada junto com essa criança, a ponto de levá-la a afirmar que não quer mais conviver com o pai, não quer mais ver o pai, e já está afastado do pai há mais de 1 ano. Então é uma luta árdua que nós travamos no dia a dia, com consequentes decisões liminares, decisões de urgência do judiciário, para atender a possibilidade de convivência mínima dessa criança com o pai. Por outro lado, nós temos também, ainda na esteira das novidades em direito de família, um casal que se desfazendo num casamento, marido e mulher, e são pais de 2 filhas, e essa mulher, então, terminado esse casamento, ela se envolveu em novo relacionamento, dessa vez com uma outra mulher. E esse casal, então, entrou em rota de colisão com relação à guarda das filhas, justamente devido a essa opção sexual ou essa opção de formação de família que ela teve, de formar-se em família com outra mulher. Esse caso já teve um desdobramento, já teve uma decisão, em princípio. Nele nós conseguimos não uma decisão judicial favorável, ou que nós conseguimos de melhor, que foi a composição entre as partes e o reconhecimento de que, apesar dessa escolha dessa mãe, que ela efetivamente é uma excelente mãe e que nada obstaria a continuidade do exercício da guarda. Fizemos naturalmente uma evolução para a guarda compartilhada e hoje convivem tanto o pai quanto a mãe e as 2 filhas em harmonia, apesar de cada um ter sua vida. Quer dizer, com as mudanças na sociedade, o direito tem que estar acompanhando isso, é um exemplo, né, professor? Com certeza. E assim nós prosseguimos assim, antes mesmo de termos, às vezes, um movimento legislativo. Às vezes nós conseguimos, com o que o juiz tem, levando até ele aquilo que de mais concreto nós podemos e colocando à disposição aqueles meios de prova de que os fatos realmente ensejam uma pacificação social. Ok. Professor Rachid, o senhor continua aqui comigo no estúdio. Okay. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco mais informações sobre o direito de família. Até já. Não perca no Hora Extra dessa semana. Trabalhadora que sofria assédio sexual vai receber R$24 mil de indenização por danos morais. Perícia vai analisar se o incêndio ocorrido no canteiro de obras do Complexo Trabalhista de Goiânia comprometeu a estrutura dos prédios em construção. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro fala sobre os fatores psicossociais de risco no meio ambiente do trabalho. Esperamos você. Até lá! Desculpa, olha só, o senhor pode até conferir ali na câmera de segurança, isso aqui não estava assim, tá vendo? E a senhora quer que eu faça o quê?
Você não sabe? De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a empresa responde pela reparação de danos e pelo furto de veículos ocorridos dentro do seu estacionamento. Só um minutinho, por favor. Claro. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. Saber Direito, o debate está de volta e o bate-papo desta vez, sabe com quem é? É com o advogado familiarista Rachid Silva. Professor, a gente chegou a falar no primeiro bloco com relação às novidades do direito de família, né? E aí, o que dá para a gente se estender um pouquinho mais, detalhar mais sobre essas mudanças? Perfeitamente. Primeiro que a gente tem partido da concepção de que a família mudou, inclusive, no seu conceito. Muito, né, professor? Nós vamos falar depois até das obras. Hoje nós já estamos chamando de direito das famílias. Ou seja, a família deixou de ser um nicho apenas formado por um casamento. Ela hoje, pela própria Constituição da República de 88, ela já tem outras formas de constituição, quais seja a união estável, a família monoparental, aquela formada por um só dos ascendentes e os seus descendentes, e nós vamos identificar inúmeras outras formas de constituição de família. O fato é que com isso nós também explodimos a gama de demandas dessa família. A partir do momento que nós temos pessoas convivendo num círculo familiar de uma maneira diferente do que era no Código Antigo, Código Civil Antigo, né? Nós temos então novas demandas. E as demandas passam por várias questões. Primeiro, de ordem pessoal. Constituir uma família hoje não necessariamente significa casar-se. Pode-se morar juntos sem casar. E mais recentemente, pode ser pessoas do mesmo sexo que vivam sob a comunhão de interesses de vidas. Depois, o fator filho não é preponderante. Nós temos inúmeros casais que, até por própria decisão, não têm prole, resolvem não ter filhos. E alguns que não os têm por outras razões, dificuldade até de procriação. Em contrapartida, temos as adoções, as famílias que são geradas a partir de filhos adotivos e, mais ainda, a reprodução assistida, que pode, inclusive, contar com material genético de outras pessoas que não os próprios cônjuges ou companheiros, onde a esposa ou o marido ou companheira podem optar por, através do material genético doado por um doador anônimo, vão ter então ali os seus filhos a partir desse tipo de relação. Veja bem que são demandas que não existiam um certo tempo atrás. Isso, quando formatado para fazer a família, tudo bem. E quando é para desfazer essa família, vira uma nova demanda. Ora, se nós temos os filhos todos igualados pela Constituição da República, com o mesmo tratamento, filho é filho de qualquer maneira, não há qualquer discriminação, diz a Constituição. Nós precisamos garantir os direitos deles, mas também temos que garantir o direito dos pais. Afinal de contas, nessas novas conformações familiares, os pais também têm os direitos de convivência ampla com o filho, de tê-los consigo, em forma de guarda, as visitas, a questão da participação nas despesas e assim por diante. Então as mudanças são muitas. A questão da alienação parental, que falamos ainda há pouco, que vem justamente quando há uma cisão e um dos cônjuges prejudica a convivência com o outro, fazendo com que a criança venha a repudiar essa presença. Mais recentemente trouxemos a questão da ampliação do direito de todos os parentes conviverem entre si, inclusive o direito dos avós, hoje já flexibilizado e normatizado pela Constituição e também pelo nosso Código Civil, quando os avós ganham um direito próprio de ter, inclusive, a visita aos netos, né, coisas que eram inimaginadas há um tempo atrás. Todas essas demandas vão fazendo aparecer novidades do direito de família. A própria sistemática de fazer ou desfazer família, que hoje leva até conclusões pela possibilidade da via administrativa, nem tudo ser levado ao judiciário, procurar vias de solução de conflito de maneira diferente. Professor, quando a gente fala em separação, a gente lembra que num passado não tão distante, quando se falava em guarda dos filhos, já se imaginava que não precisava nem entrar na justiça, era da mãe, né? E quando tinha um processo, era natural que o juiz já concedesse. Isso mudou? Como é que está essa situação hoje? Mudou e muito, né? A principal mudança nós verificamos da lei do divórcio, que é de 1977, uma lei 6.015 de 1977, anterior, portanto, à Constituição, no meio de um período, inclusive, do regime militar, nós estávamos numa ditadura. A lei do divórcio, ela é curiosamente prevista no artigo 10, que é, na falta de acordo entre as partes separandas, o marido e a mulher, que os filhos ficariam com a mãe. Já era presumida a melhor guarda da mãe. Hoje, o enfoque é pelo melhor interesse da criança e do adolescente. E, olhando por isso, que é uma norma da Constituição Federal, que está regulamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, já encampada pelo Código Civil, hoje nós temos que olhar quem é que representa o melhor interesse da criança. Se é o pai,
se é a mãe ou se é nenhum dos dois. Se nós tivermos a possibilidade, inclusive, de os dois não serem considerados pelo juiz o melhor para essa criança, ela pode ser colocada, inclusive, na companhia de uma avó, de um avô, de um tio, de um parente, até de um irmão maior que seja capaz, que possa conduzir essa criança até chegar à idade adulta com segurança e tranquilidade. E aproveitando que o senhor falou da lei do divórcio, Sim. Aí eu queria saber o seguinte, essa questão de ter isso registrado, a separação, né? Mudou também, há regras, né? A gente sabe que hoje está mais fácil, mas não são todos os casos que podem ser diretamente resolvidos num cartório. É verdade. Nós temos com a lei 11.441 de 2007, nós temos o advento no país da chamada via administrativa para a dissolução conjugal. Dentre outras questões, a questão de inventário também é tratada nessa lei, mas especificamente na família nós temos a possibilidade do divórcio e da separação serem feitos no cartório. Para tanto, somente ali poderão ser feitas as ações que versarem sobre direitos de partes que não têm o interesse de menores a discutir, ou seja, não pode ter menores, e há de haver um acordo amplo com relação ao próprio divórcio, à própria separação, término da sociedade conjugal, com relação à partilha de bens, ou seja, há de haver um plano de partilha já pronto, um acordo, também com relação aos alimentos, entre eles, se haverá a pensão alimentícia de uma parte à outra, e, por fim, a apresentação de uma quitação dos impostos referentes a essa separação e esse divórcio. Depois de feitas essas questões serem observadas, leva-se até o cartório uma escritura registrada, lavrada, e ela tem validade igual a uma sentença judicial. A diferença está, naturalmente, na celeridade, já que para um processo desse, ainda que sendo homologação de acordo, pelo volume das nossas varas de família, volume de processo nas varas de família, nós poderíamos ter aí, às vezes, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de trâmite de uma ação, para ao final o juiz dizer, concordo e homologo o que foi pedido. Quando, na verdade, levado ao cartório, dependendo da situação e dependendo do cartório, que é o cartório de notas competente para tanto, essa escritura pode sair, às vezes, até em 24 horas. Professor, quando esse casal decide espontaneamente, ou quando o judiciário tem que intervir e decidir pela guarda compartilhada, como é que fica a questão, inclusive de pensão, né? Como é que é possível chegar a um acordo para que realmente seja uma guarda, digamos assim, num bom diálogo? Sim, a guarda compartilhada, no primeiro momento, ela não necessariamente tem que ser sopesada junto com a questão dos alimentos. Tem implicações, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A guarda compartilhada, ela pressupõe, primeiro, essa corresponsabilização de ambos os genitores, que já é natural naqueles casais que vivem conjuntamente. Então, um divide ali o dia a dia do filho, um faz as atividades escolares, o outro leva na escola, o outro busca, o outro leva ao médico, etc. Quando nós temos uma separação desse casal, um divórcio, ou mesmo que o casal não viva conjuntamente, eles podem ter a fixação da guarda compartilhada, que é a manutenção dessa corresponsabilização, mas a moradia da criança vai ser uma só. Ela não vai ter 2 moradias e não vai ficar alternando de moradias. Ela mora em um local e o outro genitor que não tem a sua guarda, direto, constantemente, tem ampliado esse direito da visitação e a participação na vida do filho. Isso pode ter, sim, uma implicação direta com a questão dos alimentos na hora de se fazer o acordo, porque nesse acordo há um diálogo franco, as pessoas se acertam com relação a essas despesas e colocam à disposição do outro o que é possível estabelecer. Claro, se ficar mais tempo com um e com o outro, há de haver uma assunção de dívidas ou de pagamentos diretamente daquilo que é feito pela criança, o passeio, a ginástica, a escola, o futebol, e ele pode pagar diretamente essas parcelas e, às vezes, fazer um contrabalançar dessas despesas. Professor, a conversa continua daqui a pouco, a gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco o professor Rachid Silva vai falar sobre alimentos gravídicos. Você sabe o que é isso? E tem também aquele momento tão esperado, as dicas de bibliografia. Não saia daí. E o Saber Direito Debate está de volta. Daqui a pouco, dicas de bibliografia. Mas antes, o nosso entrevistado de hoje, o professor Rachid Silva, vai explicar um pouquinho sobre alimentos gravídicos. O que é isso, professor? Esse nome tão diferente. É diferente, mas é sugestivo, né? É um tipo de alimentos que nós não tínhamos na nossa legislação. De verdade, todas as formas que tínhamos, desde o advento do Código Civil anterior, não preservavam aquele que é chamado nascituro, aquele que já está concebido, mas que não nasceu. A nossa teoria, que embasa o nosso Código Civil, é chamada de teoria natalista.
no Código Civil, no artigo 2º, já começa dizendo que a pessoa adquire a personalidade civil, a personalidade jurídica, apenas a partir do nascimento com vida. E antes de nascer, não teria nenhuma proteção? Tem sim, na Constituição Federal já fala, no artigo 5º, o próprio Código Civil, neste artigo, diz que ficam salvaguardados os direitos do nascituro, mas de forma prática nós não tínhamos efetivamente condições de manejar uma ação só para proteger a criança na vida intrauterina. Hoje já temos. É a Lei 11.804 de 2008 e ela veio exatamente para prestigiar a possibilidade do juiz fixar alimentos através da mãe, para a pessoa da mãe, para que ela possa fazer a gestação chegar a bom termo até o parto. Só valem até o parto. Depois do parto, esses alimentos seriam convertidos em definitivos, mas aí teríamos aquela questão. Se não for o pai, teria que ser investigado, porque não há uma ação de investigação de paternidade. Apenas uma fixação dos alimentos chamados gravídicos. O problema dessa lei é que ela veio, um projeto de lei que continha 12 artigos, 6 foram vetados e, portanto, os 6 que permaneceram ficaram, de nosso entendimento, insuficientes para regulamentar bem a matéria, até por questões processuais. E assim, quando a mulher maneja a ação, basta que ela prove que está grávida e que tenha indícios da paternidade. Então leva a uma insegurança jurídica muito grande o juiz julgar apenas por indícios, sem ter prova qualquer. Não é permitido no primeiro momento que se cobre o exame de DNA obrigatoriamente. Mas, na sua defesa, um homem que receber uma citação para uma ação dessa deve respondê-la e deve arguir essa possibilidade dessa investigação para demonstrar que não seria o pai. Se for o caso, repudiar a ação. Portanto, a ação que, pela sua tramitação, entre a descoberta da gravidez e o nascimento da criança com vida, que nos nossos dias atuais, pelo abarrotado dos nossos cartórios forenses, talvez a gente não tenha nem tempo hábil para ter decisões favoráveis a esse sentido. Então, talvez a lei hoje não tenha o uso que talvez tenha sido imaginado, ela acaba caindo em desuso, porque nós temos a ação de investigação de paternidade, em que nós podemos pedir a fixação desses alimentos, mas só vai acontecer após a comprovação da paternidade. Mas é uma lei que está aí, há uma boa intenção em torno da lei, que é dessa proteção da mulher e do feto durante o período da gestação. Ok. Agora, aquele momento esperado, as dicas de bibliografia. O professor Rachid trouxe 4 obras. E vamos começar com o Direito das Famílias, Dimas Messias de Carvalho. Professor, que obra é essa? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu fico muito feliz de poder falar que eu trouxe 4 obras e efetivamente prestigiando todas as categorias, as classes, né? Os advogados, promotores e procuradores de justiça e magistrados. Ninguém vai ficar com ciúme, né, professor? Dimas Messias de Carvalho, um grande amigo, dileto ex-aluno na pós-graduação em Direito de Família, daquela primeira turma que falávamos aqui ainda, e promotor de justiça por longo tempo. E depois de aposentado no serviço do Ministério Público, veio para a advocacia com muita vontade, muita força para poder fazer efetivamente o estudo de família acontecer. E nos surpreendeu, desde a primeira obra lançada, já há quase 10 anos, nos surpreendeu fazendo efetivamente um curso de Direito das Famílias. Essa obra ela é recomendada hoje não só para graduandos, mas também para pós-graduandos, constantemente utilizado, inclusive, em questões de concurso. Nós aqui abordamos todo o curso de Direito de Família. Então, nós temos aí os 272 artigos do Código Civil tratados de uma forma bastante compreensível, com muita facilidade para todos. Certo. A segunda sugestão, de Maria Berenice Dias, Manual de Direito das Famílias, já na 4ª edição. Isso, nós já estamos até com a edição mais recente, salvo engano, não tivemos aí a graça de poder trazer da editora, mas nós temos a Maria Berenice Dias, já renomada, desembargadora aposentada da 7ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, doutrinadora também aficionada com direito de família, é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família e faz incursões em todo o Brasil com os congressos que nós temos, a participação dela. Traz aí um Manual de Direito das Famílias, uma posição sempre vanguardista, ela que é do Rio Grande do Sul, fazendo contraponto aqui com o Dimas, talvez, do meio do Brasil, que é das nossas Minas Gerais. Ok, terceira sugestão, de Cristiano Chaves de Farias e de Nelson Roosevelt, Direito das Famílias. É uma mistura bem
bem peculiar, e nós podemos dizer isso, né, Daiane? Mineiro com baiano. Dá certo, então dá certo. Certinho, né? Temos aí Minas, Bahia, tanto o Cristiano quanto o Nelson Rosenwald são do Ministério Público, Cristiano promotor no estado da Bahia, de grandes obras também, grandes participações como professor, e o Nelson Rosenwald, procurador de Justiça no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ainda em atuação, excelente professor e, inclusive, proprietário de cursos de preparação para concurso, de muita tranquilidade no escrever. São pessoas que escrevem com a veia poética muito grande, então traduzem bem também nesse manual de famílias aquilo que a gente pensa a respeito do direito de família. Certo. E, por fim, Direito Civil, Famílias, de Renata Barbosa de Almeida e de Valcir Edson Rodrigues Júnior. Isso, ambos professores da PUC em Minas Gerais, são dois grandes advogados e trazem de uma forma muito lúcida o direito civil, eles escrevem a coleção de direito civil, esse especificamente das famílias, bem moderno, atual, bastante ponderado, tanto a posição do professor Valcir quanto da professora Renata, e nós adotamos também não só como fonte de consulta diária, mas para recomendação para teses, monografias, trabalhos de conclusão de curso, porque tem um apanhado muito grande doutrinário jurisprudencial. São grandes indicações. Professor, rapidamente, depois da nossa conversa, eu gosto sempre de saber do entrevistado. Direito de família, as famílias mudaram, né? A família muda constantemente, o conceito, a formação e o acervo que hoje o estudante tem ou o profissional ainda é carente diante dessas mudanças ou que se tem hoje no mercado, dá para entender bem essas mudanças? É preciso os nossos acadêmicos, principalmente na graduação, estarem atentos que, lamentavelmente, diante da rapidez de informação, nós temos que ter uma aceleração muito grande da publicação de obras. Publica-se muito, mas é preciso tomar a consciência de que, principalmente em direito de família, há de se ter uma baliza, há de se fazer um filtro daquilo que se adquire. A gente, às vezes, encontra obras que não têm essa referência desses doutrinadores que nós estamos aqui indicando, então é preciso estar atento. As bibliotecas das universidades, das faculdades, gozam desse prestígio de terem os bibliotecários atentos a esses movimentos. As editoras lançam, publicam e a gente referenda nos congressos, durante os movimentos que temos de encontros jurídicos, e assim a gente sempre está indicando aquilo que já é consolidado como sendo de pessoas que tratam o assunto de forma séria. Ok. A conversa, desta vez, foi com o professor Rachid Silva. Ele que falou com detalhes a respeito do direito de família. Professor, muito obrigado pelas informações, por estar aqui. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Pois é, o Saber Direito Debate, infelizmente, fica por aqui. Obrigada a você pela companhia. Qualquer dúvida, mande um e-mail pra gente. Já sabe, né? Saber Direito, tudo junto, @stf.jus.br. Você sabe, pode também acompanhar a programação pelo site www.tvjustiça.jus.br. Tchau, tchau.